Marielle, tudo bom, Marielle? Eu estou usando a Lênia faz 2 semanas e ontem passei mal. Tive insônia e coração acelerado, parecia que ia sair pela boca. Isso é normal? Marielle, olha, o Alene é um excelente remédio, é um remédio produzido por uma indústria farmacêutica de renome, de bastante reputação. Mas como todo remédio, não é o Alene em específico, né? Mas como todo remédio, o remédio é uma droga, ele tem seus efeitos colaterais. Certamente você tem as drogas menos agressivas e as drogas mais agressivas, né? A proposta do Alenia é que ele tenha o chamado broncodilatador, e um broncodilatador de longa duração. Esse broncodilatador de longa duração, ele de certa forma teria muito menos efeitos colaterais do que aquele broncodilatador de curta duração. Por exemplo, o Berotec, o Erolin e outros tipos de broncodilatadores de curta duração, que são usados para o resgate. No caso do broncodilatador de longa duração, ele não é utilizado para o resgate. Existem alguns estudos que mostram que pode ser utilizado sim, em alguns casos específicos, mas via de regra a gente usa o broncodilatador de longa duração mais a longo prazo, mais para controlar o quadro clínico do paciente a longo prazo. Mas em contrapartida, ele também não deixa de dar os efeitos colaterais, certamente com muito menos intensidade, que o broncodilatador de curta duração daria, como o Berotec, ou seja, do aumento da frequência cardíaca. Ele dá certamente com muito menos intensidade, muitas das vezes até se torna imperceptível, de uma forma muito transitória, não é uma forma constante, mas parece que no seu caso, esse broncodilatador de longa duração, mesmo tendo pouquíssimos efeitos colaterais, parece que no seu caso você é muito sensível e está aumentando a frequência cardíaca. Olha que isso é uma suposição, eu não quero afirmar nada, a gente só conseguiria afirmar realmente com uma consulta médica, só uma suposição, só um bate-papo, tá bom? Mas o que seria interessante talvez você fazer é procurar seu médico, a gente coloca à disposição os médicos do Brasil Sem Alergia, mas se você tiver o seu médico de confiança, certamente ele é a melhor opção, procurar o seu médico e ele vai conversar então com você e vai tentar uma outra estratégia terapêutica, talvez utilizando um outro tipo de broncodilatador de longa duração, que seja um pouco mais moderno, um pouco mais específico, que tenha menos efeitos colaterais. Certamente há remédios um pouco mais caros que o Alenia, mas que de certa forma são mais modernos e que têm um índice menor de reação colateral, tá bom? Mas assim, via de regra, a gente vê que o Alenia acaba sendo, eu já prescrevi muito Alenia na minha vida, a gente vê que ele é um remédio seguro e que na grande maioria dos pacientes ele não responde dessa forma, tá? E no seu caso, se está respondendo, é importante que você veja isso com o médico. Agora é importante também fazer o diagnóstico diferencial de alguma doença cardiológica que você já tem atividade e que aquilo ali só foi uma gota d'água, né? Às vezes uma tendência que você teria de ter algum tipo de arritmia cardíaca e o uso daquele broncodilatador de longa duração foi só uma gotinha d'água para deflagrar então um processo de arritmia cardíaca que de certa forma pode evoluir mal. Então a orientação é buscar de imediato assistência médica e o médico, por sua vez, ele vai analisar isso com mais detalhamento, vai entender, vai pedir alguns exames cardiológicos, né? Eletrocardiograma, né? O Holter, ou mesmo o Holter e o eletrocardiograma de 24 horas, ou mesmo um ecocardiograma, ou um mapa, né? Um mapa é a medição da pressão arterial por 24 horas, né? Que você coloca no aparelho, e vários outros exames pertinentes à especialidade. Então eles vão pedir para poder descartar algum problema, alguma doença pré-existência cardiológica que possa estar sendo então um gatilho para o seu problema. Tá bom, Marielle? Um abraço, muito obrigado pela sua pergunta.